Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos começando mais um programa O que é o Espiritismo? Com a locução hoje de Isabela Martins e apoio técnico de Souza, Irineia, Leonardo e Marlov. Bom, pessoal, hoje o programa está especial. A gente está aqui com dois convidados maravilhosos que vão conversar aqui com a gente hoje sobre o tema Fora da caridade não há salvação, hein? Tem muita coisa boa. Se der, nós vamos também fazer uma participação ao vivo de um evento que está acontecendo agora lá no Caminho Verdade e Vida. Estamos aí no aguardo do Raimundo para a gente fazer essa transmissão. Então tem muita coisa boa acontecendo, hein, pessoal? Podem esperar que hoje o programa está cheio de novidades. A gente vai agora para o nosso momento de reflexão. Voltamos já. Ouça agora, momento de reflexão. A história de um pão. Quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe serviria de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Viu ele então baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias sobre martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava, agora, de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outro na infância. Todavia, entre estes encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerências de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas, de tal modo que a sombra lhe embargou por fim visão arrojando nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração, e como se a rogativa lhe servisse embora caminhasse às escuras, eis que, de súbito, se lhe extingue a cegueira e ele vê, diante de seus passos, um santuário sublime, fascinante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-nos em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou impossível ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo em grandes sinais o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojastes nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor. E apontou-lhe a acanhada estrela que brilhava à feição de pequeno disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste, um dia, por amor, e livrar-te-ás em definitivo do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio de tênue fulgor que se despendia daquela gota estelar, mas em vez
De elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 de idade. Como se estivesse os dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis, com a bênção de um pão, dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás nas leis eternas o prêmio de renascer para redimir-se. Irmão X. Essa linda mensagem, então, está contida no livro O Espírito da Verdade, de Chico e Valdo, por Espíritos Diversos. Bom, vamos agora entrar ao vivo com o nosso querido técnico Raimundo, que está lá no Caminho Verdade e Vida, auxiliando nos trabalhos que estão acontecendo agora do primeiro encontro dos núcleos de estudo e pesquisas do Evangelho do Maranhão. Vamos tentar agora fazer esse link ao vivo aí, hein, Souza? Lúcia está nos ouvindo, Lúcia? Lúcia Ericeira? Ei, está um pouquinho dando interferência, mas nós estamos aqui na escuta, querida. É uma alegria muito grande poder estar participando com vocês desse programa maravilhoso, o que é o Espiritismo. Lúcia, obrigada pela participação e nós gostaríamos que você explicasse para os nossos ouvintes o que é esse encontro, em que ele está se baseando, o que é que a gente pretende estudar e o que é que está acontecendo aí no evento hoje e amanhã. Olha, nós estamos aqui no primeiro encontro dos núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho. Esses núcleos que existem dentro do movimento espírita têm o propósito de fazer um estudo mais profundo do Evangelho, fazendo a conexão com as Escrituras, o Antigo Testamento, à luz da doutrina espírita. Então, nós sabemos que o Espiritismo é conhecido como cristianismo redivivo. Se somos o cristianismo redivivo e a terceira revelação, nós precisamos conectar essas três revelações. Moisés, representando o Antigo Testamento, Jesus representando os Evangelhos e a doutrina espírita, que vem completar a obra de Deus sobre a terra, conectando, ligando esses três aspectos divinos. Então, nós estamos dentro do movimento espírita num processo de resgate de todo o Evangelho e fazendo essa ligação para que todas as escrituras possam se conectar como na verdade estão conectadas. Então esse encontro, ele tem o objetivo de reunir todos os núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho no momento, e para isso nós achamos oportuno trazer o Álvaro, que é judeu, entende obviamente toda a tradição hebraica, conhece com profundidade o Antigo Testamento no original e é espírita. Então, para que junção melhor do que esta para nos ajudar na busca dessa compreensão que todos nós precisamos com o propósito de vivenciar os ensinamentos de Jesus. Então, tudo que nós buscamos conhecer à luz da doutrina espírita é um convite que temos para vivenciar toda a proposta moral que nos faz Jesus como uma proposta de vida. Então, essa é a nossa proposição em realizar os núcleos de estudo e, nesse momento, em reuni-los nesse primeiro encontro que está sendo, assim, um marco para o movimento espírita do Maranhão. Lúcia, a gente agradece sua participação. O Álvaro estaria por aí pertinho para a gente poder fazer uma palavrinha com ele, dar uma palavra? Ele está escutando. Você pode fazer a pergunta que o Álvaro vai participar ao vivo com muita alegria do nosso programa. Que maravilha! Eu não disse que o programa hoje estava especial, gente. Álvaro, boa tarde. É um prazer receber você aqui, né, na nossa rádio, no nosso programa, o que é o Espiritismo. E eu queria que você pudesse explicar para os nossos ouvintes um pouquinho sobre o que é o judaísmo.
É uma alegria muito grande poder estar falando aqui com vocês na rádio O que é o Espiritismo. E o judaísmo, nós estamos aqui expandindo, né, para a primeira revelação. O judaísmo é o que mais traz a essência, por ter o povo judeu recebido a primeira revelação através de Moisés e dos outros profetas, inspirados pelo próprio Cristo. Então, dentro do judaísmo, a gente procura trazer a reflexão sobre o entendimento de como se fez a lei de Moisés através de aplanar os caminhos da humanidade, pela justiça, através do conjunto de leis, de tradições, de conhecimentos filosóficos, espirituais, que traz o livro de Gênesis e todo o Velho Testamento. A gente tem procurado aqui nesse dia, hoje e amanhã que estaremos aqui em São Luís, a gente tem procurado trazer a união do conhecimento da primeira revelação para que nós possamos compreender a segunda revelação, o Evangelho do Cristo, a lei do amor, à luz da doutrina espírita. E à luz da doutrina espírita, o Velho Testamento se torna mais compreendível e a gente passa a obter maiores noções de como a gente pode utilizar esses conhecimentos para a evolução do nosso espírito, pela moralidade e através da expansão da nossa consciência. Olha, a gente percebe, né, por essa fala aí do Álvaro, como as religiões diversas, elas se conectam sempre no mesmo ponto, né, de trazer o amor, a prática do bem. A pergunta. Não, eu estou comentando, Álvaro, que a sua fala mostra pra gente que mesmo diferentes religiões, elas no fundo, querem trazer à tona a mesma coisa, a mesma questão do amor, né, da gente evoluir, da gente crescer, de se melhorar. Sem dúvida. A gente acaba vendo que, como Emmanuel mesmo nos diz, é que as revelações divinas, elas são dadas por parte à medida que a humanidade se prepara e evolui, tanto intelectualmente como moralmente. Então a gente acaba observando que muito mais do que 3 revelações, nós estamos num processo de revelação e de conhecimento das leis divinas e como aprofundando a nossa visão sobre a essência divina, como nos diz Paulo de Tarso, evoluir é tirar as escamas de nossos olhos para que nós possamos enxergar a Deus. Então a gente sempre tem que pensar em um sentido muito maior, muito mais amplo para a humanidade, que é o sentido de se enxergar a revelação divina e não diferentes religiões. Exato. Álvaro, eu agradeço você ter tirado um tempinho aí, que eu sei que você está ainda no evento. O evento aí teve uma pausa e a gente aproveitou esse momento para ter essa rápida conversa. E o programa, O que é o Espiritismo, agradece a sua participação, a participação da Lúcia e deseja muito sucesso aí ainda no dia de hoje e amanhã para vocês. Ok, muito obrigado. Um abraço. Prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Estamos apresentando O que é o Espiritismo. Estamos de volta agora aqui no estúdio com os nossos convidados, Silvio Babu, do Centro Espírita Ivone Pereira do Amaral, ou do Amaral Pereira? Agora Centro Amaral Espírita Pereira. Ivone do Amaral Pereira. Muito bem. E estamos aqui também com o Jacó, do Poço de Jacó, lá de José. É um prazer recebê-los aqui no programa essa tarde, hein? Agradeço a participação. Bom, hoje vamos começar aqui já direto no tema de hoje, fora da caridade não há salvação. Essa é uma máxima, né, da doutrina espírita. Mas eu perguntaria, muitas vezes as pessoas têm um entendimento de caridade como o assistencialismo, por exemplo. Então eu perguntaria a vocês, qual o significado da caridade entendido pela doutrina espírita? Boa tarde aos ouvintes do programa Que é o Espiritismo. Boa tarde a todos no estúdio. Agradecer a nossa querida Isabela, ao Souza, a Irineia, ao My Love, a Marlove, a todos que estão aqui no estúdio, pelo convite, né? Afinal de contas, é um momento de muita alegria para nós voltarmos a falar aqui numa rádio, um momento de muita felicidade.
Muito obrigado mesmo, Isabela, gratidão ao nosso querido Reinaldo, lá no Centro Espírita Emmanuel, ao seu Antônio, a todos, né, que trabalham por esse programa magnífico, uma forma maravilhosa de divulgar a doutrina espírita. A gente fica muito feliz com isso. Bem, Isabela, o verdadeiro sentido, né, da caridade, como entendia Jesus, a gente vai buscar lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 886. Mas antes, a gente gostaria de se reportar a questão 625, onde Kardec pergunta para os espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos respondem: Jesus. Tá? Então, com base nesta questão, a questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E os espíritos respondem, para a nossa surpresa, vamos dizer assim, né? Até hoje: benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí é que está a nossa grande dificuldade ainda de ter esse entendimento da caridade. Porque às vezes, quando a gente fala de caridade, nós nos reportamos muito e pensamos muito relacionado a um tipo de caridade que é muito comum, que é a caridade material, tá? Sim. E não teria como não ser, haja vista que nós estamos na carne, estamos mergulhados na matéria, né? Então a nossa tendência é estar muito sintonizado com a matéria. Mas os espíritos vêm justamente nos alertar que nós precisamos ser benevolentes, né? Que é uma forma de caridade que pode chegar a todos, né? A todos nós. Podemos, através dessa benevolência, trabalhar a beneficência, onde essa beneficência ela está relacionada justamente à caridade mais simples, que é a caridade material, né? Ao a gente dar um pão, como foi lido na mensagem inicial, Sim. um pão, a mensagem inicial, né? Uma cesta, uma roupa, e por aí vai. Como também nós podemos trabalhar a benevolência, algo que é muito comum no nosso dia a dia, que a gente esquece, às vezes até mesmo o gesto de ser educado, no trânsito, um abraço fraterno, escutar um irmão que está querendo desabafar algum problema com a gente, né? Respeitar o nosso semelhante, ter respeito por todos. Então, existe N tipo de caridades no que tange a benevolência. E a gente observa que são caridades assim mais simples. A material é a mais fácil de fazer, né? Já a benevolência no que tange a moral, né? Esse respeito, ela já começa a nos incomodar um pouco, né? E aí vem uma caridade já um pouco mais, vamos dizer assim, é um pouco mais difícil, que é ser indulgente, é aceitar o outro da forma como ele é, aceitar o outro, né? Como ele é, com as suas imperfeições, assim como nós somos imperfeitos, e aí já começa a ficar um pouco mais difícil. E depois surge a mais difícil, que é o perdão das ofensas, né? Perdoar o nosso semelhante. Bem, com isso, a doutrina espírita, ela traduz de uma forma harmoniosa o termo caridade, para que a gente possa compreender e começar a exercitar a partir de agora, a qualquer momento, né? Nesse momento, aqueles que têm dificuldade de fazer a caridade porque imaginavam que através de grandes ações, né, grandes doações materiais, pronto, estão sabendo agora que um gesto de respeito é caridade, mas um pão também é caridade. Jacó, o Silvio colocou aí pra gente, bem, né, detalhado, esse entendimento de caridade pela doutrina espírita, né? Falou da benevolência, indulgência e perdão. E aí a gente tem essa máxima na doutrina que diz que fora da caridade não há salvação. Que salvação seria essa, né? A que a doutrina se refere quando fala essa palavra salvação? Boa tarde, Isabela, todos aqui presentes, nosso querido Souza, Leonardo, Irineia, e reencontrar meu amigo e irmão Silvio, sempre um prazer. Isabela, Cristo é a maior expressão de amor que a Terra já concebeu. O maior vulto, o maior espírito que já passou pelos planos terrenos foi o Cristo.
E a doutrina espírita, é importante esclarecer ao nosso querido ouvinte que não existe doutrina espírita sem Jesus. Não há espiritismo sem cristianismo. A doutrina espírita ela é alicerçada no amor do Cristo. A doutrina de Jesus é alicerçada no amor, no olhar ao seu semelhante, ao seu próximo. Então, todo momento que Jesus esteve entre nós foi nos mostrando essa condição de olhar para o seu próximo, do perdão, sim, da benevolência. E a doutrina espírita alicerçada no ensinamento do Cristo não poderia fugir a esses ensinamentos. Por isso que fora da caridade não há salvação. O que a doutrina nos mostra que Jesus expressou, né, na condição de homem, quando esteve entre nós? Que se eu não praticar a lei do amor, se eu não perdoar, se eu não tolerar, se eu não tiver paciência, se eu não compreender o universo do outro, eu não encontrarei felicidade. Então a felicidade ela é proporcional ao bem que eu faço ao meu semelhante. Então isso que ele quer dizer, fora da caridade não há salvação. Salvar-se é no sentido de elevar-se, de libertar-se, de plenitude, é de conceber o ensinamento do Cristo e trazer no esforço, no grande desafio da vida, que é justamente colocarmos esses ensinos do Cristo no nosso dia a dia. Na prática, né? Aí é que a gente vai, que é o verdadeiro teste, né? Porque a fala é muito bonita, é tudo muito, né, maravilhoso, grandioso, mas colocar isso que a gente falou aqui em prática tem suas dificuldades, suas barreiras, né? E aí a gente encontra uma certa resistência. Bom, pessoal, eu não falei no começo, porque a gente já começou num formato hoje diferente, mas eu tô achando esse telefone aqui muito parado, não tô gostando disso. Cadê a participação do ouvinte? Estamos aguardando você, basta ligar para fazer perguntas aqui para os nossos convidados. O número é o 3244 0864. Vou repetir, 3244 0864. E quem quiser mandar aquele alô pelo WhatsApp pra gente, pedir um abraço, basta mandar uma mensagem para o telefone 984 83 42 52. 98483 4252. Estamos aguardando a sua participação, hein? Estamos apresentando o que é o Espiritismo. E aí, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa O que é o Espiritismo? Hoje trazendo como tema Fora da Caridade não há salvação, com a participação do Jacó, do Poço de Jacó, das Obras Sociais, Lar de José, e com Silvio Babu, do Centro, Ivone Pereira. Bom, pessoal, já temos aqui participações dos ouvintes. Acho que a nossa ouvinte mais assídua, sem dúvida, é a dona Isabel, lá do Parque Shalom. Participa aqui com a gente todo sábado, pediu um beijo, né, de toda a equipe aqui, um beijo carinhoso, Isabel. E ela pergunta, qual a maior caridade que nós brasileiros podemos fazer uns pelos outros nos dias atuais? É uma pergunta bem pertinente, né? Bem, gostaria de deixar o meu grande abraço, né, ao ouvinte. E é uma pergunta realmente que ela faz com que a gente faça uma grande reflexão, né? Haja visto que é um momento que o Brasil está passando, um momento de algumas turbulências no campo político, tá? Agora, precisamente também, nós estamos com as chuvas, que também estão incomodando bastante, e todas essas situações fazem com que a gente busque um pouco de reflexão. Ora, como a caridade, ela nos traz aquela informação de nós amarmos, fazermos uma ação de amor, o amor em ação, né? E quando a gente fala de amor, a gente observa, né, que as vibrações em torno de nós, elas se transformam, né? Basta a gente falar a palavra amor, né? Verdadeiramente, quando sai do nosso coração, né, a palavra amor. Então, no nosso dia a dia, como brasileiros, nós precisamos, acima de tudo, ter o respeito pelo nosso semelhante, que traduz justamente aquilo que nós tocamos na parte benevolente da caridade, né? Ter o respeito, aceitarmos o nosso semelhante com as opiniões que cada um tem, né?
Às vezes a gente tem divergido muito das opiniões no nosso dia a dia, no que tange a questão política, né, a questão social, e por aí vai, né? Então a gente diverge muito. E a gente observa nunca, como nesses instantes, né, a gente está vindo esse processo de conflito nas famílias. Muitas famílias, hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa que o progresso, né, o progresso traz para nós, através da comunicação, que é esta ferramenta, o WhatsApp, as redes sociais. E nós precisamos utilizar essas ferramentas de uma forma onde a gente possa trabalhar esse amor, colocar ele para agir através dessas ferramentas. Então, como? Trazendo notícias de amor, de paz, de felicidade, né? E a gente, na maioria das vezes, a gente observa que essas ferramentas estão gerando conflito, porque às vezes a gente não respeita a opinião que o irmão teceu sobre, vamos supor, as chuvas que estão caindo em São Luís. Eu vou pegar as chuvas, né? Sim, como é então, quer dizer, como coisa que as enchentes, né, elas estão ocorrendo por culpa de A, de B e de C, não sabendo que a lei de causa e efeito, né, faz com que a gente reflita que o que está acontecendo foi culpa de quem? De todos nós. Então a doutrina espírita nos esclarece isso. Né? Trazer um pouco a responsabilidade para si, né, Silvio? Essa coisa de deixar de apontar sempre o dedo para o vizinho. E Jacó, eu queria lhe perguntar, dar apenas as coisas que supram as necessidades materiais de uma pessoa é caridade? Silvio, no dia da fala dele anteriormente, ele falou da questão de levar o pão a quem tem fome. Você não pode falar de Jesus, do Cristo, do Evangelho para alguém que está passando fome. É necessário que você supra as necessidades emergenciais dele, que é a fome física. Então, é a forma como nós procedemos, nós temos que ter esse cuidado de não ser assistencialismo, e sim uma promoção, que nós temos de diferenciar o que é assistencialismo do que é promoção social. Promover, está falando, promover a pessoa. É você ajudar, mas mostrando os caminhos que ela deve, em determinado momento, caminhar com suas próprias pernas. Isso aí é que nós temos que estar mais preocupados, mais atentos, e não tornar as pessoas, como é que chama, viciadas, né? Independentes, né? De impedir, mas dar condições a elas de encorajá-las, não só dar o pão material, mas encorajando através de uma conversa fraterna, daquilo que as casas, as igrejas possam oferecer à criatura humana. Sim, dentro disso a gente poderia dizer que há uma diferença entre a caridade beneficente e benevolente? Sim, sim. Há uma grande diferença. A caridade beneficente, né, ela nos traduz a uma caridade onde nós vamos trabalhar o pão, a questão material, como nosso querido Jacó falou, sim, né? Um pão, uma cesta básica, uma roupa, né? Então é uma forma beneficente de ajudar, né? Inclusive no Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, os nossos trabalhos hoje, a gente tirou aquele trabalho de assistência social, né? E trouxemos o nome beneficente de uma forma mais trabalhada, para a gente trabalhar a beneficência. E a gente colocou trabalhos beneficentes, tá? A gente colocou trabalhos beneficentes. E a benevolência, ela já trabalha no que tange, em que tanto o rico quanto o pobre pode fazer. E quando a gente fala da material, a beneficência, que traz a questão material, a gente vai ter que dar alguma coisa material para alguém. Às vezes a pessoa não tem condição, né? Sim. E isso faz com que aquela pessoa ache que ela não possa fazer a caridade. Mas ela pode ser benevolente. Sim. E aí o nosso querido Jacó nos traz essa questão de, por exemplo, conversar com aquela pessoa, né? Dar um conselho fraterno, um conselho amigo, né? Ouvir aquela pessoa. Sim. Né? Um abraço, nossa, é muito simples um abraço. É muito fácil abraçar. Nada. É verdade, não custa nada. Mas eu tenho falado muito, é muito fácil abraçar para quando a gente abraça. Porque enquanto a gente não abraça, aquilo se torna difícil. Né? Tem pessoas que dentro do nosso trabalho, a gente faz trabalhos assim, em asilos, depois a gente vai falar sobre isso, sim, né? E eu já tive a oportunidade de conversar com um idoso, sentar ali, eu cheguei a pedir um abraço para ele, me deu um abraço. E naquele momento é como se fosse algo assim que fazia muito tempo que ele não ouvia alguém falar com ele.
tanto que ele teve muita dificuldade de me abraçar. A gente observava que as mãos deles, os braços ainda, né, estavam com aquela dificuldade de abrir, etc. Eu ajudei ele, tá? Coloquei aí, ele me abraçou, me apertou, quer dizer, olha a troca de energia, né? Olha a caridade trabalhando ali. Aproveitando esse gancho do que tu está dizendo, Silvio, a gente percebe muito, inclusive pessoas de outras denominações religiosas mesmo, falam sempre, quando a gente se apresenta como espírita, eles sempre ressaltam esse trabalho social, assistencial, de caridade, né? Todo esse conjunto de coisas que a gente vê muitos centros fazendo. Então eu perguntaria, é muito fácil a gente perceber que quase todo centro espírita realiza algum trabalho assistencial junto dos mais necessitados. É alguma regra, é uma imposição para o funcionamento de um centro espírita que tenham trabalhos assistenciais? Eu queria que vocês dissessem um pouquinho e falassem um pouco do que vocês têm de vivência no centro de vocês. Na verdade, como a doutrina espírita é alicerçada no ensinamento universal dos espíritos, que é corroborado ao Cristo, ao cristianismo, e nós estamos discutindo aqui de uma forma muito mais ampla o que é a caridade, então a doutrina espírita, tendo o estandarte fora da caridade e uma salvação, ela é impulsionada, é uma verdade, é uma prática que todos nós, como espíritas, como dirigentes, como frequentadores, somos estimulados a essa prática. Então é uma prática comum nas casas espíritas, né? O espiritismo nos estimula, nos remete a ter esse olhar mais fraterno ao semelhante. Acho que a gente fica mais atento a essa questão, bate na consciência e aí fica quase impossível não fazer algum trabalho, né, Jacó? Somos motivados, exatamente. E, na verdade, o Evangelho, ele é um impulsionador. Quando você mergulha nas primícias do Evangelho, você sente-se dotado, percebendo que nós somos dotados de talentos, como criaturas emanadas das mãos de um Criador, que é Deus. Então, se Deus é amor, nós também temos essa frequência em nós. Então, quando você mergulha no estudo do Evangelho, nas reflexões, você é impulsionado, é fadado a ter esse posicionamento. E quais ações vocês têm lá, antes de eu perguntar para o Silvio? Quais ações vocês desenvolvem lá no... O Lar de José é o efeito de um sonho, de um ideal de jovens espíritas na década de 40, era a Juventude Espírita Maranhense, em que havia o senhor Antônio Alves Martins, o pequenino, um grupo de espíritos, o seu Bezerra, que até há pouco tempo estava entre nós, o Bezerrinha, e tantos outros jovens na época, eles tinham um ideal de vida. Então, já buscando como caridade, eles adquiriram um terreno, o seu pequenino adquiriu um terreno e foi construindo um lar. Um dia ele teve um belo sonho, sonhou que estava rodeado de crianças que o chamavam de pai. Ele acorda inspirado naquela noite, busca o Evangelho como forma de se fortalecer e funda, na época, o orfanato Lar José, que hoje não se configura mais orfanato, mas como uma casa de passagem ou abrigo. E aí, a nossa condição hoje lá, o grupo que assumiu, nós somos apenas continuadores de um ideal que eles iniciaram. Quantos anos já isso, Jacó? Em outubro o último fez 71 anos de existência. Muito o Lar José. Que lindo. Então, o Lar José hoje configura-se o Lar José como obra social, tem o abrigo das crianças, né, jovens em situação de risco, de vulnerabilidade social, de abusos. Nós acolhemos essas crianças e jovens. Temos uma escola, que é uma escola espírita, é uma escola confessional espírita. Temos hoje 130 alunos que funcionam no próprio Lar José. Sim. Temos o centro espírita, que é vinculado ao lar. Então, no mesmo espaço, existem essas 3 unidades. O centro espírita, o abrigo e a escola. E ainda tem mais os postos de assistência, não é? Isso, aí nós temos 3 postos de assistência que nós, finais de semana, levamos a estrutura do centro espírita para comunidades carentes. A gente chama de Evangelho Sem Paredes. Muito legal. Em que eu não tenho necessidade de construir para levar Então, nós iniciamos sobre as árvores, dando aula para as crianças, usando os fogões da vizinhança para fazer a sopa. Quais os bairros que vocês estão trabalhando hoje? São 3 postos de assistência que nós temos na Vila Palmeira, que é o Hernani Trindade Santana, que fez agora 13 anos, esse mês está fazendo. Temos o Irmão X, que fica lá no São Raimundo também. Esse eu conheço, vou muito Isso. Lá. E temos o Luz e Caridade, que fica no Quebra-Pote aqui
na BR, próximo ali ao Amarelinho, aquele prédio. Ou seja, são locais longes, né? Assim, que você não tem realmente, não chega muita assistência lá. Nós temos que sair mais das nossas casas espíritas. É uma crítica que eu faço construtiva. Sim, Nós claro. somos muitos espíritas de cátedra, de estar ali no estudo, esperando que o público venha. E Jesus, a proposta do Cristo não foi essa. Jesus, ele foi ao encontro do necessitado. Então, quando eu vou numa palafita, monto um trabalho social lá, eu estou indo à necessidade daquele irmão meu, que é a palavra de amor, que é a caridade. Então, nós temos esses três, é um sonho nosso fundarmos um posto de assistência e que chamamos de posto de assistência do movimento, em que eu pego Isabela, pego Silvio, pego Souza, de determinadas casas, para fundarmos um posto de assistência e que nós nos encontramos uma vez por semana para fazer esse trabalho, de evangelizar a criança, o jovem, fazer a sopa. Meu irmão Jacó, quando é que a gente começa? Pois é, eu tô aqui a postos, viu? Então aqui temos várias testemunhas que vamos iniciar. Olha, eu quero dizer assim, que o sonho desse programa de rádio, que é o Espiritismo, ele também nasce disso, dessa vontade de levar a doutrina para fora da casa, né? Então, apesar de hoje, sem dúvida nenhuma, foi um trabalho que nasceu, como nós já falamos no primeiro programa, de uma ação desenvolvida por um centro espírita, que era o Emmanuel, que comemorava 30 anos, mas foi uma ação que juntou pessoas de diversos centros espíritas, e essa coisa da gente fazer convite de pessoas de casas diferentes e tudo mais, é nesse sentido mesmo, porque eu acho que tem que haver essa unificação maior entre os centros, mesmo que pense diferente, tudo, mas se a prática é a prática do amor, não há diferença. Exatamente. Né? Então, os postos têm essa característica de levar o consolo, o esclarecimento. Já fica aqui o compromisso, hein? Tá gravado, né, gravado. Souza? Registrado. Pois a partir de agora vamos materializar. Diga lá. Com relação a essa questão, né, que tu falaste da imposição da caridade no centro espírita, sim, né? No livro Instruções de Allan Kardec, é o movimento espírita, né, Kardec fala lá, olha, a caridade é a alma do espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes, razão porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Bem, e aqui o Espírito de Verdade nos traz uma frase que todos nós sabemos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então, o que tem acontecido no movimento? A gente observa que a questão do segundo ensinamento, que é a instrução, ela é levada de uma forma mais agressiva, assim, vamos dizer um termo, né? Onde os centros buscam o estudo, né, o ensinamento, realmente, porque Emmanuel nos traz que a divulgação da doutrina espírita, né, é a maior caridade, né, que a gente deve fazer, a divulgação da doutrina espírita. Mas da doutrina espírita, com a doutrina espírita, essa divulgação, né? E a gente tem observado que no movimento, inclusive uma palestra do nosso querido Vicente Celestino, né, ele traz que uma pesquisa que foi feita, e qual era o motivo que eu faço caridade. Foi feita uma pesquisa dessa, né, no movimento. E alguns responderam por medo do umbral. Outros para ganhar bônus horas. Sim. Outros para falar para os outros. Uhum. Outros para amortecer o ego, a questão da moda, etc. Eu estou vendo meu irmão Se fosse fazer. hoje, essa pergunta seria para postar no Instagram, né? Também. Então, o que a gente observa? Que a partir do momento que a gente começa a estudar, a gente observa que a doutrina espírita é o consolador prometido, né? Consolador. Né? E a partir do momento que a gente vai lá, a gente procura um centro espírita, a gente está naquele momento difícil, de dor, etc. E muitas das pessoas, às vezes, procuram o centro espírita, assim, é a última procura, né? Uhum. Ainda devido ao preconceito do passado. Sim. E este programa é maravilhoso porque esclarece, né? Mostra as informações que, às vezes, muitas pessoas ainda não têm sobre a doutrina espírita. Então, quando a gente chega lá, a gente se depara com uma situação que, como a gente diz mesmo assim, a única forma, né, de nós realmente termos a solução para a nossa vida é através do Cristo, ou seja, fora do Cristo não há solução. Uhum. Fora da caridade não há solução. Sim. Fora do Cristo não há solução. Então, e o que o Cristo nos traz? Né? Aí ele nos traz o quê? A parábola do bom samaritano, por exemplo.
Ele traz no Evangelho segundo o Espiritismo os infortúnios ocultos. Sim. Né? Ele nos traz lá a parábola lá da viúva, lá no gasofilácio, quando ela leva a moedinha. Né? Então são ensinamentos que fazem com que a gente reflita que quando a gente vai ao encontro da caridade, a gente começa a observar que amar o nosso semelhante, fazer o bem para o nosso semelhante, o maior beneficiado, na verdade, somos nós mesmos. E aí as coisas começam a mudar. Sim. Aí a gente começa a entender o sentido da caridade. Sim. E aí o espírita vai começar a fazer caridade. Né? Mas aqueles que ainda não conseguem ser tocados nesse sentimento, nesse sentido, aí ficam naquela expectativa, mas já é um começo. Já é alguma A coisa. Eu sempre falo, já é um já começo. é alguma coisa. Bom, na semana passada, no sábado passado, a gente esteve aqui falando sobre o funcionamento do Centro Espírita e a gente tocou nesse ponto, né? Falou da importância do estudo e nós deixamos claro que quando a pessoa já está preparada para o entendimento, para um estudo, ótimo. Então ela já está num nível, mas muitas vezes as pessoas chegam ainda, né, debilitadas, abaladas emocionalmente ou por outras questões quaisquer que sejam. E geralmente, como o Silvio colocou, busca em último recurso. Então, às vezes, a fragilidade é grande e a gente acaba, então, precisando primeiro de um acolhimento, de um atendimento fraterno, né? De um outro tipo de caridade que ainda não é o estudo. Mas quando ela se fortalece, aí pronto, chegou o momento de estudar, entender e se preparar e ajudar outras pessoas. Silvio, agora tu falaste isso, mas não colocou os trabalhos assistenciais do Ivone. O Ivone do Amaral Pereira, o Centro Espírita, ele fica localizado lá no bairro do Renascença, na Rua dos Jambos, né? Após o Farol da Educação, a segunda rua à esquerda. Muito fácil, a casa é o número 62, Rua dos Jambos. E nós temos diversos trabalhos lá. E, por incrível que pareça, como nós estamos localizados no bairro do Renascença, que é uma área, materialmente falando, né? Vamos dizer assim, que tem recursos materiais, né? Então a gente observa que lá no bairro do Renascença fica um pouco assim difícil da gente trabalhar a caridade, os trabalhos beneficentes. Então o que o Ivone Pereira começou a trabalhar? Justamente o que Jacó trouxe, né? A gente começou a se relacionar com outras casas espíritas. Então, por exemplo, nós no primeiro sábado, que é hoje, nós temos uma relação com a Casa do Cristo. Então nós vamos lá na Casa do Cristo participar do almoço com os idosos, são 100, 120 idosos, tem um almoço, tem as cestas básicas que são entregues, né? E aí a gente convida todos a participar desses trabalhos. Então, esse é um trabalho que nós realizamos com a Casa do Cristo. O trabalho é da Casa do Cristo, mas nós participamos com ele, o nosso querido Fernando Noto, né? Inclusive, trago o Fernando aqui, que o Fernando tem muita experiência sobre esse tema, né? Nós agradecemos a ele por ceder esse momento para nós, né? Então todos nós nos confraternizamos. Nós temos um trabalho que vai além vamos dizer assim, do limite da doutrina espírita. Nós temos um trabalho com nossos irmãos evangélicos, que é o GAICA, que é um grupo, né, dos amigos, um grupo itinerante da caridade, lá do Ivone Pereira. E ele trabalhou na Fundação Antônio Bruno e hoje está trabalhando na Casa do Papai. A Casa do Papai é um abrigo onde nossos irmãos evangélicos acolhem moradores de rua. Então nós fazemos um trabalho lá de visita, Fica em que bairro, de assistência. É aqui na Coab, essa Casa do Papai. Então acontece todos os domingos, o primeiro domingo do mês à tarde. Nós temos também o sopão fraterno, que são levados em alguns bairros, nas periferias. São 2 dias de sopões que acontecem lá no Ivone. Um sopão acontece geralmente no primeiro sábado, o outro no quarto sábado do mês. Nós temos também um trabalho lá no Asilo de Medicidade, que é o Dia da Barba, onde nós vamos lá no segundo sábado pela manhã fazer a barba dos nossos irmãos idosos, né? E também a gente colocou o Dia da Barba, mas as mulheres também vão, conversam e fazem unha, quer dizer, fazem também um trabalho com as mulheres que estão lá, tá? Temos no terceiro domingo a visita no hospital aqui em Lisboa, que acontece lá no Bonfim, né, que é o antigo leprosário, né? Então nós realizamos as visitas lá no terceiro domingo. Temos também um projeto Mãe de Luz. Esse projeto acontece em parceria com outro centro espírita, que é a Associação Espírita Jesus Gonçalves. E aqui também deixo os agradecimentos a Solange, que é a presidenta, a seu Eustáquio, a Marinilde, onde lá a Mãe de Luz, ela leva o quê? Enxovais, palestras educativas para as mães gestantes daquela região.
Para você ter uma ideia, quando a gente vai lá, a gente observa as meninas de 12, 13, 14 anos gestantes. Né? Então a gente leva todos esses trabalhos a eles. Acontece também uma vez por mês. Temos o trabalho Lavando Alma, que não é um trabalho do Ivone do Amaral Pereira. Sim. É um trabalho que foi idealizado pelo nosso irmão José Luiz, do Centro Espírita Maranhense. Ele convidou o Ivone Pereira abraçou a causa. Tem muitos trabalhadores envolvidos. E nós envolvidos. participamos desse trabalho com eles, que acontece todas as quinta-feiras lá no Mercado Central. Qual é o trabalho? Eu costumo dizer que esse é um trabalho assim, ele é bem completo. A gente leva um banho para os moradores, né? Leva uma roupa, tá? Junto com essa roupa, uma higiene bucal, a escovinha de dente, creme de barbear, cabelo, o corte de cabelo, né? A gente agregou os livros, lençol, sandálias, o abraço, né? Sim. E aí também nós começamos a ajudá-los, eles a saírem da rua. Como? Em parceria com o nosso irmão franciscano, que é a Chácara Fraterna, tá lá em Panacoatira, em parceria com nossos irmãos evangélicos. E aqui a instituição chamada Betel, a Peniel, que é lá na Estrada da Mata, e a outra instituição ligada a Peniel, que é lá na Maioba, no povoado, eu esqueci o nome do povoado lá, mas é lá na Maioba. Então são 3 instituições. Então, quando alguém quer sair da rua, imediatamente a gente leva para lá. Então, olha só o trabalho como ele foi crescendo. E é um trabalho em parceria com outras entidades. Nós temos o trabalho do Evangelho no Lar, que ele é feito todos os sábados às 5 horas. Aqueles irmãos que querem receber o Evangelho, querem aprender a fazer o Evangelho no Lar. E também nós temos as nossas peregrinações. As nossas peregrinações, que é um trabalho que nós aprendemos no ano de 2008, lá em Uberaba, trabalho este que Chico Xavier fazia, e nós copiamos esse trabalho e trouxemos para São Luís, onde nós realizamos peregrinações o primeiro domingo no Jardim América, que é lá numa invasão que tem ali perto, próximo à UPA do Araçagi. São 2 peregrinações que acontecem, inclusive vai ser nesse domingo. Você está convidada, o Souza está convidada, Leonardo, Jacó, todos estão convidados, né? Amanhã, a partir das 8h30, nós estamos lá. Trabalho maravilhoso, quem já participou sabe. Sim. Temos um trabalho no Jardim Tropical de Peregrinação, segundo sábado à tarde. Acontece com uma pastora evangélica, há mais de 12 anos esse trabalho também, que é justamente nessas mediações da Cidade Olímpica, Jardim Tropical, Estrada da Mata, todo segundo sábado. Temos um trabalho em parceria também, e aí, mestre Souza, lá do Emmanuel, que na verdade nós vamos, que é lá na comunidade Alto Alegre, que é o 3º domingo do mês, seu Antônio, Reinaldo, Adolfo nos convidou e nós começamos aí, e lá tem cesta, tem evangelização, então nós vamos lá fazer essa visita, então a gente coloca no nosso calendário. Sim. O trabalho com o Centro Espírita Pinheirense lá em Pinheiro, a gente leva um último palestrante, né? Palestrante uma vez por mês, na última sexta-feira. Lá nós temos peregrinações, que já foi extensão dessas. Nossos irmãos lá do Centro Espírita Pinheirense, do qual é a minha cidade natal, né? Eles já fazem, tem 3 peregrinações. Graças a Deus o movimento espírita em Pinheiro cresceu muito. Hoje nós temos 5 centros espíritas, né? E temos o último domingo do mês, que é um trabalho em parceria com o Jesus Gonçalves, que é lá na Vila Nova, onde a gente entrega 120 cestas básicas para os irmãos lá do Centro Espírita e ex-interno da Colônia do Bonfim. Tá? Então esses são todos os trabalhos hoje lá do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, do Ivone e em parceria com outras casas. Bom, gente, vocês perceberam, né, que não foi à toa esses 2 convidados, a gente já estourou o tempo, já estão puxando minha orelha aqui. Eu li. Mas é porque realmente vocês são pessoas que a gente tem, quando a gente lembra de caridade, de trabalhos, né? A gente sempre lembra do trabalho que vocês desenvolvem, muito do que o Jacó disse, do que o Silvio disse. Eu já tive a oportunidade de, em algum momento, visitar, participar, me envolver, mesmo que de forma muito pequena. E foi muito prazeroso ver, é muito prazeroso sempre que a gente está em qualquer uma dessas ações. A gente agradece muito mesmo a participação de vocês.
E eu gostaria de, antes de encerrar essa participação, que vocês pudessem, eu queria pedir desculpa, porque muitos ouvintes aqui ligaram, mandaram perguntas, a gente não deu tempo hoje por conta da participação inicial que a gente teve do Álvaro e da Lúcia. O nosso programa encurtou um pouco, né? Mas eu não queria que vocês saíssem daqui sem antes dizer para a gente, né, para os nossos ouvintes, o local onde o centro de vocês atua e, tipo, os dias de palestra, né, as atividades abertas ao público, um estudo que possa ainda ser iniciado e um momento de palestra com dia e horário. Bom, o Lar José fica ali no Anil, o Centro Espírita Pouso de Jacó fica no bem mesmo na avenida prédio, principal, né, do Anil. Próximo ao antigo Maciel, né, que fechou recentemente. E a segunda-feira é o dia da triagem fraterna, a terça são as reuniões públicas, né? O horário da reunião? Sempre 20 horas. 20 horas. Isso. Temos o sistema de palestras simultâneas, a pessoa chega e escolhe uma sala de palestras. Mas uma vez por mês é uma só, a gente né? convida uma pessoa de fora, algum irmão, para colaborar conosco. E a quarta-feira é o dia do tratamento para quem foi na segunda-feira. Sim. O sábado, pelo menos, nós temos tratamento infantil, só para criança e jovem até 12 anos, né? E à tarde agora estou indo para lá da aula, que é o nosso dia de estudos. E amanhã nós temos os postos de assistência. Certo. Esse é o nosso trabalho. E agradecer a oportunidade, um abraço aqui a todos vocês. Parabéns com a iniciativa. Eu lembro que na época tínhamos um programa na Rádio Timbira, e uma vez os espíritos nos falaram que essas ondas de rádio, elas chegavam nas zonas umbralinas. Cara, que para ajudar os espíritos lá. Então elas propagam essas ondas, até nessas zonas, para levar a instrução, o esclarecimento. Então, para quem está nos ouvindo, foi um prazer estar aqui, o nosso abraço, nos mantenhamos firmes, otimistas, esperançosos. O cristão consciente no momento atual, a postura dele é de estar elaborando o pensamento de como mudar o mundo a partir de si mesmo, como fazer para melhorarmos o mundo do individual para o coletivo. Então, cada um de nós fazendo a nossa parte para que nós possamos, de fato, implantar o reino dos céus definitivamente aqui na Terra, que é o grande desejo de nosso Senhor Jesus. Muita paz a todos. Obrigada, Jacó. Silvio? Bem, o Centro Espírita Ivandro Amaral Pereira fica localizado na Rua dos Jambos, quadra 69, casa 12, no Renascença 1, aqui em São Luís, ali próximo da Avenida Grande Oriente, tá? Aqueles que quiserem participar dos nossos estudos, também eles podem entrar em contato através do telefone 981 14 9360, Sim. WhatsApp. Nós estaremos com braços abertos para acolhê-los. Os nossos estudos, eles acontecem às segunda-feira, a partir das 19 horas, nós temos o estudo básico da doutrina espírita. Nas terças-feiras, nós temos um projeto maravilhoso que se chama Semeia, que são seminários espírita para iniciantes. E esses seminários espírita para iniciantes, eles acontecem através de ciclos. São 12 ciclos, ou seja, 12 encontros. Então a pessoa pode iniciar a qualquer momento. Qualquer terça-feira a pessoa pode chegar próxima lá terça-feira chega. Sim. Se ela começar no quarto ciclo, ela vai e volta depois, faz o primeiro, o segundo e o terceiro. Então é uma forma maravilhosa de começar a iniciar a doutrina espírita, de uma forma bem tranquila, né? E depois, se a pessoa já se sentir segura, entendeu? Ela pode ir para os outros dias de estudos. Tá? Mas isso não quer dizer que ela não participe também. Os estudos são abertos para todos. Certo. Nas terças-feiras também nós temos o trabalho Fontes de Luz, né? Que é um trabalho que ele é realizado só para a formação de trabalhadores. Nas quinta-feiras também nós temos o estudo básico da doutrina espírita. Nas sextas-feiras nós temos os estudos dos livros dos espíritos, a revista espírita e as obras de André Luiz. Tá? Todos esses trabalhos, esses estudos, eles acontecem a partir das 19 horas. Aos sábados, a partir das 14 horas, nós temos a Mocidade Espírita, que nós trabalhamos o jovem de 13 a 17 anos. A partir das 16 horas, nós temos a evangelização da infância, crianças de 3 a 12 anos. E aos domingos, nós temos a evangelização de bebês, que acontece, que a idade é de 0 a 2 anos e 11 meses. Tá? Acontece todos os domingos a partir das 10 horas. E às 15 horas nós temos o Semearte, que é a formação de grupo musical. Tá? Então toda essa nossa agenda são os nossos estudos que são oferecidos. As nossas palestras acontecem às quartas-feiras, a partir das 20 horas, todas as quartas-feiras, e aos sábados,
a partir das 18 horas. Por exemplo, hoje, nesse exato momento, está acontecendo a palestra Amar Sempre, com o nosso irmão Antônio Ribeiro, do Centro Espírita Jardim das Almas. E nós estamos trabalhando um projeto para julho, onde nós iremos abrir os centros também aos domingos, às 18 horas, onde serão realizadas palestras apenas sobre o Evangelho. São só muito temas sobre o Evangelho, a partir das 18 horas. Então, todos esses são nossos trabalhos, né? Agradecidos estamos, muita gratidão por estar aqui, por poder divulgar um pouco a doutrina espírita, falar sobre a nossa casa. Agradecer a todos do estúdio, tá bom? Agradecer aos ouvintes pelas perguntas. Sim. Estamos de braços abertos para recebê-los. Se tiver alguma outra pergunta que a gente puder ajudar, nós estamos aqui. Pois então, vamos continuar mais um pouquinho, Silvio? Pode, fica aqui sim, com a gente. Estamos sim. Vamos... Se alguém quiser participar do trabalho amanhã de peregrinação, pode entrar em contato comigo. Já vai. Bom, caminhando para o nosso encerramento, falando hoje sobre o tema Fora da Caridade, não a Salvação, a gente tem uma última pergunta, Silvio, que comunga com uma pergunta feita por um ouvinte que a gente acabou desligando sem pegar o contato, né? Quem era a pessoa que mandou a pergunta. Mas a questão é a seguinte: que passagens ou parábolas do Evangelho nós podemos perceber que essa também é uma preocupação do Cristo, né? E não uma colocação isolada da doutrina espírita. E o ouvinte complementou dizendo assim: qual seria o maior exemplo de caridade dado por Jesus? Bem, no Evangelho existem muitas parábolas, né, que Jesus mostra para a gente a caridade, né? Na verdade, todas as ações do Cristo, né, são ações de amor. Então é a caridade por si só. Mas a gente destaca uma em especial, que é a parábola do bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano, ela trabalha a benevolência, ela trabalha a indulgência, né? Aquele homem que socorreu aquele irmão que foi assaltado, que ficou jogado lá na estrada, quando ele foi socorrer, ele foi indulgente com ele não quis saber quem era aquele irmão, né? Porque na época os samaritanos, eles eram tidos como heréticos, né? Então o julgamento da sociedade para com eles era muito intenso, tanto que eles acabavam a ficar um pouco isolados, né? E passou um doutor da lei, passou um levita, né? Doutor da lei a gente pode se enquadrar nesse, né? Nós que estamos aqui nos estúdios, né? Que conhecemos um pouquinho do Evangelho, que estudamos um pouquinho, os levitas, né? Então, mas quem socorreu foi o samaritano. E ele não questionou quem que estava lá, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Sim. Quando ele desceu de Jerusalém para Jericó, Jesus retrata justamente Jerusalém, aquela cidade, vamos dizer, que tinha muita posses materiais, era uma cidade rica, né? Não só materialmente, mas culturalmente também. E Jericó, uma cidade pobre, uma cidade onde ainda acontecia coisas assim, relacionadas à pobreza, à miséria, à fome, assalto, etc. E quando Jesus retrata essa passagem, ele está mostrando para a gente que às vezes a gente sai justamente desse estado que nós nos encontramos para um estado também desse de queda, né? Uma queda nossa. Uma queda moral. Sim. E nesse momento, né, aquele cidadão que estava descendo de Jerusalém para Jericó, ele socorre aquele irmão. Ele socorre, ele não pergunta quem é, ele passa o óleo, né, ele coloca no seu cavalo, deixa lá na hospedaria, né, paga, né, aquele irmão, Sim. deixa pago ainda outras diárias, pergunta que ele, se precisar ele vai voltar e vai ajudar. Então, essa passagem é trabalho, né, é uma das passagens que ele pergunta realmente quem foi que exerceu de misericórdia para com aquele irmão, né? E aí Jesus disse para a gente ir e fazer o mesmo, como ele fez. Então essa é uma passagem maravilhosa sobre caridade. Bem marcante. Bom, pessoal, sem dúvida no programa de hoje eu acho que ficou bem claro o entendimento de caridade, né? O que a doutrina espírita entende por ser caridoso. Vai muito além dessa questão da prática da caridade material, né? Do assistencialismo. E eu acho que a gente trouxe duas figuras dentro do meio espírita que nos exemplificam mesmo com suas ações, né?
muito sobre isso. E a gente agradece muito a disponibilidade, a participação. E a gente vai falar agora, sem encerrar, Silvia, ainda. A gente vai fazer agora o momento da nossa agenda espírita. Confira agora, Agenda Espírita. Bom, hoje está acontecendo o primeiro encontro do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, hoje e amanhã, no Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida, com o facilitador Álvaro Mordechai, que é um judeu e espírita também. Lá está sendo discutido o contexto da doutrina espírita e a tradição judaica, aplicadas à compreensão e vivência moral do Antigo e Novo Testamento. Hoje também acontece, logo mais às 19 horas, o Chocolate com Amigos, promovidos pela Associação Espírita Emmanuel, localizada na Rua 19, lote 37 do Quatraque 4. Olha, vou fazer um parêntese aqui nesse chocolate. Olha, quem estiver ouvindo, tiver a fim de provar coisas deliciosas, pode aparecer logo mais no Emmanuel, ali no Quatraque, porque ali o pessoal, os espíritas dali, parece que foram abençoados para essa área de comida, viu? Todo mundo cozinha bem, são coisas deliciosas lá. Hoje também, logo mais às 19 horas, na Livraria e Espaço Cultural Amei, no São Luís Shopping, vai estar acontecendo o lançamento do livro A Semântica da Vida, da nossa querida amiga Ana Luísa Nazareno Ferreira. Então, ela convida a todos para o lançamento desse livro, que acontece logo mais às 19 horas, lá na Livraria Cultura Amei, no São Luís Shopping. Bom, dia 4, de maio, nós teremos também a realização do 3º simpósio de Saúde e Espiritualidade do Maranhão. Vai ser um dia inteiro com inúmeras palestras, inúmeras discussões com temas relacionados à saúde e à espiritualidade. Uma vasta programação e maiores informações podem ser obtidas pelo site da AME Maranhão, que é a Associação Médica Espírita, através do endereço www.amemaranhão.com.br. E o local de realização do evento vai ser no CRM Maranhão, na Rua Carutapera, número 2, Jardim Renascença, São Luís. A gente também aproveita para divulgar dos nossos queridos amigos do Grupo de Estudos Espíritas Meimei, que dia 18/5 vão estar realizando o 3º jantar nordestino, com comidas, refrigerante, água, tudo já incluso, além de forró e muita gente do bem reunida. Os ingressos já podem ser adquiridos através dos trabalhadores do Meimei. E o local de realização do evento, que é dia 18, vai ser na AMPEM, que é a Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão, que fica lá no Calhau. Bom, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso programa hoje. A gente trouxe aí muitas novidades, muitas inovações aqui no programa, participações ao vivo. E aí a gente vai se despedindo, mas sem antes, claro, ouvirmos um último momento, uma última palavra do nosso querido amigo Silvio, que veio aqui de forma muito carinhosa nos auxiliar na explanação desse tema. Bem, Isabela, mais uma vez, despedindo, agradecer a todos. A gente fica muito feliz, realmente, de verdade, por estar aqui. Estaremos sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado. Vamos chamar, sim, não só para estar aqui falando, mas também para ajudar no que for possível. Sim. Esse é o nosso trabalho. Vamos precisar, sim. Mas eu queria deixar um recado, para todos que estão nos escutando, espírita e não espírita. É um recado do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Ele diz mesmo assim: toda vez que a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então vamos trabalhar. Ação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, pessoal, estamos então chegando ao fim. Podem fazer aquele lamento. Tem que fazer aqui no estúdio, gente. Até que enfim eu trago esse monte de figurante, gente. Eles não querem me ajudar nem na sonoplastia. Vê se pode.
Bom, vamos chegando ao fim de mais um programa. Foi um prazer estar com vocês em mais um sábado. Então, no próximo sábado, dia 13 de abril, nós teremos aqui a locução do nosso querido Brito, que vai ter como tema central: amai os vossos inimigos, hein? Quantos de nós não estamos precisando entender mais sobre essa temática? E os nossos convidados serão o Edivaldo e a Rosalba. Esperamos vocês no próximo sábado. Um grande abraço.